E Henrique Terra traz detalhes agora dos desdobramentos da operação de combate à pedofilia, que levou à prisão 2 homens aqui na capital baiana. Henrique Terra, começando com você, ao vivo. Boa noite. Boa noite, Adelson. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. De fato, essa situação hoje repercutiu bastante aqui em Salvador. É uma operação em todo o país, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui na Bahia foi executada pela Polícia Civil, que cumpriu pelo menos 11 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. A gente, inclusive, vai separar esses 2 fatos para que o telespectador possa acompanhar e entender com mais facilidade. A primeira prisão aconteceu no bairro do Garcia. Giovanni Lima dos Santos, de 31 anos, foi alcançado no endereço dele, morador do bairro do Garcia. Os policiais estiveram lá para cumprir o mandado de prisão, porque ele é acusado de estuprar uma criança de apenas 11 anos. As investigações mostraram que ele atraiu esta criança por meio de um aplicativo de mensagens. Por isso a gente chama tanto a atenção dos pais estarem de olho nos filhos que estão manuseando o celular. É um aparelho que dá a oportunidade dessas pessoas conversarem com qualquer gente do mundo e ninguém sabe quem está do outro lado. E através deste celular, de um aplicativo de mensagens, o Giovanni, de 31 anos, conseguiu atrair uma criança de 11 anos e cometeu um crime contra ela, um crime de estupro. A Polícia Civil recebeu essa denúncia, procedeu às investigações e o mandado de prisão foi expedido contra ele, que foi alcançado pelos investigadores. Está à disposição da Justiça. Um vasto material também foi apreendido durante esta operação que cumpriu mandados aqui na capital, Lauro de Freitas, e também no município de Serrinha, no interior do estado, na região Cisaleira. Lembrando que não só cometer esse tipo de crime, o estupro, que é uma coisa deplorável, mas também armazenar e divulgar conteúdo de pornografia infantil também se configura crime. Então foi uma vasta investigação. A gente vai começar trazendo os detalhes deste homem que foi preso pelo crime de estupro contra uma criança de 11 anos. Quem vai trazer os detalhes desta prisão é o delegado Francisco, da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente. Vamos ouvi-lo. Hoje, a Polícia Civil aqui do Estado da Bahia deflagrou especificamente a nossa intensificação na pauta, envolvendo o quê? O cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. Então, a gente conseguiu cumprir todos esses 13 mandados, as 2 prisões preventivas especificamente. Nós temos 2 cenários. Nós temos uma prisão preventiva que ela foi decretada por um indivíduo que supostamente ele foi apontado como praticante do crime de estupro de vulnerável. Só que esse caso específico, desse indivíduo, ele chama atenção por quê? Porque ele utilizou a rede social para conseguir a confiança, para ganhar a credibilidade da vítima. Ele se passou por um adolescente, a vítima ela tinha ali 11 anos de idade, teve uma relação ali, porque é esse o modus operandi daquele que pratica pedofilia, daquele que pratica abuso sexual. Porque o abuso sexual, geralmente acontece, na sua grande maioria das vezes, dentro do ambiente doméstico. E quando não é no ambiente doméstico, são com pessoas que conseguem conquistar a confiança da vítima. E foi o que aconteceu exatamente nesse caso. Ele sai do meio virtual e vai para o físico, vai para o contato. Exatamente, só que aí quando a vítima ela se depara, que ela vê que não se trata daquele adolescente que ela estava conversando, mas de um adulto com 32 anos de idade, ela fica desesperada. Mas não é só como qualquer adulto, Se trata de um adulto que ele tem também ali investigações associadas a um homicídio, trata-se ali de um adulto que tem investigações associadas a tráfico de drogas, Então nós temos ali uma vítima que fica desesperada com esse cenário, Com 11 anos de idade, ela foi obrigada a praticar relações sexuais e mesmo não podendo, nem mesmo ela sendo obrigada, a lei ela pontua que praticar relação sexual, seja com som carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, já pratica o crime de estupro de vulnerável, mesmo a vítima dizendo que quer, não importa. E esse caso, ele foi com esses elementos. A gente representou pela prisão preventiva, o Ministério Público foi integralmente favorável e o juiz da Vara das Garantias decretou a prisão preventiva. Então, hoje, a gente deu cumprimento a esse mandado. Daí, a fala é do delegado Francisco Geraldo, da DERCA. Para a legislação, não existe consentimento quando a pessoa é uma criança com menos de 14 anos. Para a legislação, não existe. Isso é crime de estupro. E o Giovanni, de 31 anos, acabou sendo preso. No momento que os policiais chegaram, ele imaginou que estava sendo levado para a delegacia por participação em um crime de homicídio. Ou seja, essa criança de 11 anos estava conversando com um adulto no celular
que já tinha praticado um homicídio, ou pelo menos suspeito de participação em um crime de homicídio. Se tratava de uma pessoa extremamente violenta e foi através do celular, de um aplicativo de mensagens, que ele conseguiu conquistar a confiança dessa criança e atraí-lo para cometer o crime de estupro. Esta operação Caminhos Seguros começou no dia 4 de maio. Hoje foi mais uma fase deflagrada aqui na Bahia e outras cidades também, outros estados aqui do nosso país. Mas aqui na Bahia já foram 13 pessoas presas e 36 mandados de busca e apreensão cumpridos aqui no estado da Bahia. Nesta fase, deflagrada nesta terça-feira, os municípios foram Salvador, Lauro de Freitas e Serrinha. E daqui a pouco, ainda hoje, aqui no Cidade Alerta, a gente vai trazer detalhes da outra pessoa que foi presa nesta operação. Não cometeu o crime de estupro, mas estava armazenando, extorquindo e divulgando material pornográfico infantil, de acordo com as investigações. Sabe onde ele foi localizado, Adelso e todos que estão assistindo Cidade Alerta? No metro quadrado mais caro da capital baiana, Corredor da Vitória. Daqui a pouco eu mostro os detalhes desta segunda prisão da operação. É com você. Tá aí. Dessa operação aí, né, a polícia, né, tirou esses dois resultados, né, o sujeito que a gente viu aí, que Henrique Terra trouxe com mais destaque, e o segundo que ele vai trazer ainda mais detalhes no Cidade Alerta Bahia. Agora, meu nobre Calil, você veja, Calil, que o sujeito, quando recebe voz de prisão, está pensando que era relacionada essa voz de prisão a um crime de homicídio. Mas tinha lá na folha corrida dele, né? Ele precisava esclarecer um outro crime, que era o crime de estupro de vulnerável, Calil. Boa noite, Calil. Boa noite, Adelson Carvalho. Boa noite, telespectador do Cidade Alerta Bahia. Então ele vai ter duas explicações a dar: o de homicídio e o de estupro de vulnerável. Nós estamos aqui falando, telespectador, de uma operação que está acontecendo em todo o território nacional de combate à pedofilia. Lembrando que, um abraço para meu amigo Dr. Márcio Rezende Tapioca, o Dr. Márcio Tapioca de Rezende, acompanhando aqui o nosso Cidade Alerta. Exatamente, existem aí dois crimes distintos, não é? A pedofilia e o estupro de vulnerável. São dois tipos de crimes que a gente precisa separar. A pedofilia é aquele que armazena, que divulga imagens, vídeos, fotos de menores de idade, de pornografia infanto-juvenil. Já o estupro de vulnerável já é uma coisa ainda mais grave, podemos dizer assim, que é exatamente, né, o ataque às adolescentes menores de 14 anos, né, a conjunção carnal a menores de 14 anos. Então, esse trabalho está sendo realizado em todo o país e a gente está vendo aí que a polícia está de olho. Foram buscar aonde, Adelson? Numa das áreas mais caras do Brasil. Você acabou de falar. Dos metros quadrados mais caros do país. Você veja que há muita gente imagina de que isso está na comunidade, está acontecendo na comunidade. Não, muita gente, né, muito bem remunerada também pode estar por trás aí desses crimes que envolvem os nossos menores. Então, fica aqui também, é importante a gente falar isso para você, telespectador, você que é pai, você que é mãe. Observe sempre o comportamento do seu filho, da sua filha, porque ele pode estar passando por algum momento desse tipo de situação que a gente está aqui mostrando, né, o trabalho que está sendo feito pela polícia. Mas vamos tentar fazer com que nossas crianças, nossos adolescentes fiquem protegidos desses canalhas, desses vagabundos que fazem esse tipo de crime, que para mim, na minha opinião, é uma opinião minha, não é do Cidade Alerta, não é de Adelson, tampouco da Record Bahia, é uma opinião minha. Prisão perpétua para estuprador de vulnerável e para pedófilo. Adelson Carvalho. Meu nobre Calil, mas infelizmente lá em Brasília, né, muitos parlamentares, na hora que esse tema volta
eles dizem que não, inclusive mulheres parlamentares dizem não, né, às penas mais duras para criminosos, estupradores, pedófilos, né? Tem uma corrente no Brasil que não quer punição mais severa, não quer, e acaba vencendo. Esse que é o problema, esse que é o grande detalhe, e acaba vencendo de fato, tá? E se não tem punição, amigo, esses caras, eles cometem crimes para eles, na maior tranquilidade, entendeu? São sujeitos deletérios, são sujeitos podres, tá? Que a sociedade tem que pagar ainda para manter esses caras lá dentro, entendeu? E um cinismo muito grande, e que mais operações desse nível continuem acontecendo. A gente espera, né? Porque esse tipo de operação, quando chega com muita robustez, não chega à toa, não chega com dúvida, viu? Não chega. Observe, esse tipo de operação não dá bola fora, não dá, porque é um tipo de investigação já de meses e meses, se possível anos, né? Então, é investigação nacional, tem um peso nacional, né? Tem um peso aí de agregar muitas informações, de vídeos, né? De disquetes, de imagens que são arquivadas e por aí vai, né? Então, bem lembrado aí, Henrique Terra, é sempre bom a gente estar aqui alertando pai, mãe, viu? Você, vovó, você, vovô, muita atenção para a sua criança na rede social, tá? Você é responsável pelo que a sua criança está vendo na rede social. Você é o grande responsável, você é sim a grande responsável. Você não é uma pessoa isenta de jeito nenhum, nem queira ser uma pessoa isenta não, viu? Você é responsável pelo seu filho menor de idade, pela sua filha menor de idade, para que não caia nas garras